Boa noite, muita paz, harmonia, seguindo a orientação de Cristo, quando diz que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele estaria presente. Então ele se faz presente entre nós. E com essa fé de que ele está conosco, nós pedimos a inspiração para que entendamos a mensagem do Evangelho e, principalmente por esta noite, entendamos a mensagem do Evangelho através de uma pessoa que foi, neste mundo, uma das maiores expressões do amor cristão entre todos nós, né? Hoje nós vamos falar sobre nossa querida irmã Dulce, né? E eu não tenho vergonha de dizer que eu não me encontro à altura de falar sobre uma pessoa tão excepcional, tão grandiosa, né? No seu alcance de amor pela humanidade, principalmente pela humanidade necessitada. Mas são esses desafios que vão botando um tijolinho na nossa fé e fazendo com que a gente vá montando um caminho melhor dentro de nós, para que a gente olhe a vida com olhos mais suaves, com olhos mais de paz, mais fé e esperança, e acima de tudo, que essa energia ela também se transforme através de apoio mútuo, através da solidariedade, através da caridade, através da fraternidade. Que com o nosso coração recheado por esse sentimento, com a nossa mente entendendo essa mensagem, a gente consiga colocar as mãos e os pés para trabalhar em favor do amor, né? Eu estava pensando, enquanto vi essa vida fabulosa de Irmã Dulce, aconselho todos vocês procurarem. Existe um filme sobre a vida de Irmã Dulce, existe um Globo Repórter sobre a vida de Irmã Dulce, existe muita matéria na internet sobre a vida de Irmã Dulce, né? Eu me emocionei, eu ri, eu fiquei triste, tudo isso você vê, porque não é uma luta de um dia, uma luta de uma vida, não é uma luta de quem nasceu em berço de ouro e que tinha muitos recursos para acolher as pessoas que precisavam. Era uma luta de uma pessoa que não tinha nada, só a fé e o corpo para se doar ao amor pelos mais pobres, e conseguiu isso com grande êxito, né? Então nós vamos falar um pouquinho da vida de Irmã Dulce, que não cabe aqui nesse momento dessa pequena oratória, mas que nos incentiva a pensarmos que ainda existem maneiras e chances da gente querer e construir um mundo melhor. Eu estou nervoso de hoje, pela primeira vez aqui no PCQ, mas é por causa da responsabilidade, né? Então, Irmã Dulce... A gente nunca tinha falado sobre a história dela, sobre a vida dela. Exatamente. Tem uma responsabilidade grande. Então, o nome dela era Maria Rita de Souza Brito Lopes Ponte, né? E ela teve muitos nomes durante a sua vida. O que eu mais gosto é Mãe Dulce dos Pobres, né? Santa Dulce dos Pobres. As pessoas já chamam ela de Santa Pidona, de Mãe Dulce Pidona, muita coisa, porque ela pedia mesmo, né? Porque ela não tinha vergonha. A gente tem que ter vergonha de Deus quando a gente não está alinhado com Ele. Mas vergonha dos outros semelhantes não, a gente erra, como todo mundo vai errar, né? Mas ela nasceu no dia 13 de março de 92. 26 de maio de 1914 e faleceu no dia 13 de março de 1992. A trajetória dela é muitos altos e baixos, mas todos coroados de vitória. Porque você imagina que uma criança, ela nasce, ela vai se tornando adolescente, e o pai, ele já está enganjado no trabalho dele, a mãe, eu acho que era professora, e eles tinham uma vida, não era uma vida de gente milionária, mas era uma vida decente, como um pobre pode ter, com um certo conforto. E de repente essa mocinha, né, ela começa a querer ajudar todo mundo. Ela saía com a mãe, saía com o pai, saía com a irmã, e de repente ela começava a ver as pessoas pobres na rua.
ela passava mal, ela sentia que tinha que fazer alguma coisa por aquelas pessoas, né? No começo, é claro que uma moça daquela época lá, né, dela, era um absurdo a moça pensar, se meter com tanta gente que está aí nas ruas largada doente, com seus inúmeros problemas na vida. Mas o que ela fazia? Ela um dia pediu para o pai que pudesse acolher aquelas pessoas na casa dela, dar uma assistência. E começou a encher de gente, a que incomodava, claro, que a família, mas os pais delas eram maravilhosos, porque foram acabando de entender aquilo ali. Quando ela decide ser freira, a igreja não aceita, claro, porque ela nem tem idade para isso. Então ela espera, vai para os estudos, espera concluir, para então, um ano depois, ela entrar de vez para a vida religiosa, né? E chegar ao ponto de se tornar a primeira santa canonizada no Brasil. Quando a gente fala em canonização, as pessoas lembram logo do ritual católico de uma santa com a imagem da igreja. Mas eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa parte da canonização e percebi uma coisa muito bonita por trás desse ritual da imagem da adoração. Quando uma pessoa é elevada à categoria de santo, além de ter provado os milagres, que precisam de 2 milagres para se tornar santa, ela é colocada como santa porque ela vai representar um modelo de caráter, de cristandade para a humanidade. Então, mesmo que ela não tivesse feito milagre nem algum, ela já tinha todas as condições de ser uma santa nesse aspecto, dela se tornar um modelo, assim como Chico Xavier também é um modelo, São Francisco de Assis é um modelo, e tantas outras pessoas que durante a sua vida se dedicou à causa dos menos favorecidos, aquela pessoa que se levanta para ser a voz daqueles que não têm. Vocês imaginem como uma senhora dessa, ela não tinha tantos recursos, e ela começa a pedir recursos, pedir às pessoas para ajudar aquelas pessoas carentes, que ela nem tinha onde botar. Será que alguém aguentaria passar 10 anos invadindo um prédio abandonado, bota todos os doentes naquele prédio e vai cuidar? Daqui a pouco vem uma liminar, expulsa todo mundo. Ela vai, procura outro prédio, invade outro prédio, ocupa o prédio e coloca dentro. Então, uma grande ativista do amor. E a gente fica aí se espelhando em líderes políticos, sei lá, e está aí um exemplo de uma direção que não tinha secretário, que não tinha voto de urna em canto nenhum, mas ela estava expressando o que de melhor tem no ser humano, que é olhar o outro e estender a mão para o próximo. Isso é uma coisa que, independente de religião, todos nós podemos conseguir para a nossa vida. E eu não falo isso que é para a gente virar santo, não. Eu falo isso para a gente se curar. Eu acho que o exemplo de Irmã Dulce, mas Irmã Dulce dormiu numa cadeira por causa de uma promessa, e depois ficou doente, dormindo de vez, tinha problema respiratório. Ela nunca se considerou uma pessoa doente, porque ela estava livre, curada, a alma dela era sã, a mente, o sentimento dela era sã, e ela poderia fazer ainda muita coisa, como até o último suspiro ela fez. Né? Quando ela está indo, por pergunta, a senhora está precisando de alguma coisa? Ela disse, estou precisando sim. Eu quero que vocês prometam que não vão esquecer dos meus pobres que estão ali. Então é uma pessoa muito digna de ser louvada, da gente ter esperança na vida e que a gente vai conseguir um dia, pelo menos um milésimo do que ela foi, a gente implantar na vida da gente, ser uma pessoa menos egoísta, uma pessoa menos ambiciosa, uma pessoa mais fraterna, mais doada. Nós temos tantas habilidades que a gente pode doar. Todos nós, a gente não precisa fazer aquela conversa de dizer, quando eu tiver
me formar, quando eu arranjar um bom emprego, quando eu tiver isso ou aquilo, eu vou ajudar uma instituição de caridade, eu vou ajudar uma pessoa, eu vou levar uma palavra de conforto. Não. A gente pode começar agora. Se eu não tiver nada, se eu não tiver um copo d'água, pão para distribuir, mas eu tenho um pensamento para fazer uma oração por quem sofre. Pedir a Deus que abençoe as pessoas que estão sofrendo nesse mundo. E isso foi uma... Eu não estou chorando de tristeza, não. Estou emocionado pela beleza de vida de uma senhora baixinha, né, meio corcunda, cabeça baixa, né, magrinha, mas de uma força descomunal, um tsunami de amor. E eu entendo que o amor, às vezes, tem essas coisas, ele tem essa maneira, de vez em quando ele eclodir na humanidade de uma pessoa. Tem pessoas na humanidade que são pessoas amor. Irmã Dulce é uma pessoa amor, né? É uma pessoa que 10 anos lutando, até que um dia, unido a mais duas pessoas, ela pega um galinheiro de um convento, de uma igreja, de um espaço religioso de São Francisco, e transforma no Hospital de São Francisco. Santo Francisco, nome Santo Antônio. Santo Antônio. E vocês sabem o que isso representa? Construir essa obra toda, e ela chegou ao ponto, esse lugar atende milhares de pessoas por ano. É um dos maiores hospitais que é ajudado pelo SUS, mantido pelo SUS, e também pela contribuição de muitas pessoas, inclusive uma pessoa muito famosa que pediu a ela que não revelasse, mas que depois veio à tona, que é Paulo Coelho, que na última reforma dos aparelhos doou 5 milhões de reais para a obra dela. Primeiro doou 1 milhão, depois foi doando 2, já doou 5 milhões para uma obra dela. Mas isso não foi porque ele foi bonzinho, não. Foi porque ele foi tocado pelo amor de irmãos. Foi porque ele estava passando fome na Bahia, em Salvador, na Bahia, sem ter abrigo. E aí disseram para ele, vai procurar a Santa Irmã Dulce. Ela já chamava ela de Santa, ela viva. E ele foi, e ela disse, não tem um virtualidade não, mas você quer ir para onde? Quero ir para o Rio de Janeiro. Ela anotou no papel 2 passagens para o Rio de Janeiro, junto com alimentação. E vai na rodoviária, entrega isso lá na rodoviária, e você pode ir. E ele fez isso quando a pessoa olhou, disse, não posso negar. Irmão Dulce já vai me levar à falência. Mas ele chegou e hoje em dia ele é um dos colaboradores desta obra. Eu estou citando o nome dele porque as pessoas conhecem. Mas podia ser eu, você, podia ser com 10 centavos, com 20 centavos, podia ser com uma palavra de conforto. Um dia, no nosso mês, para a gente ir numa instituição, para a gente conversar, para a gente falar, para a gente rezar em conjunto pelos que sofrem, para a gente abençoar através das mãos as pessoas que estão precisando desse conforto. Então, esse exemplo de vida a gente não pode negar, né? Na juventude, ela já lotava a casa de seus pais acolhendo doentes, na juventude, né? Ela ajudou a criar várias instituições filantrópicas. Uma das mais importantes e famosas é o Hospital de Santo Antônio, que foi construído do lugar do galinheiro do convento de Santo Antônio, que hoje em dia é referência nacional de tratamento multidisciplinar, que eu até anotei aqui, eu acho, eu vou aqui mostrar o que esse hospital faz pelas pessoas. Especializações em geriatria cirúrgica, hospital infantil, centro de atendimento e tratamento ao alcoolismo, clínica feminina, unidade de coleta e transfusão de sangue, laboratório, centro de reabilitação e prevenção de deficiência. Além do Hospital Irmã Dulce, também criou o Centro Educacional Santo Antônio, César, instalado em Simões Filhos, que abriga mais de 300 crianças de 3 a 17 anos. Quando eu estava assistindo essa parte do Grupo Repórter, que fala disso, eu vi depoimentos de rapazes que tinham sido criados nesse lugar,
e eles estão dando o depoimento deles. Eles são continuadores dessa obra. E não é continuador porque eles fazem aquilo voluntariamente, não. É porque eles foram profissionalizados, mas profissionalizados com amor. Eles não são... A gente vai para a escola, a gente vira profissional de alguma área, mas é diferente quando a gente é profissionalizado com amor. Porque eles resolveram transformar essa profissão, ganhar o salário digno deles com essa profissão, mas servindo ao próximo. Então, todos eles estavam enganchados no de manter esse trabalho espiritual, manter essa atividade crescente, sem abandonar, sem deixar as pessoas carentes de fora. Com isso, irmã Dulce se torna uma grande ativista da causa operária. Uma coisa que para um governo militar, como a gente teve muitos anos de governo militar, poderia ser uma coisa até nociva, por dizer comunista. Mas ela não estava ali por bandeira ideológica, ela estava ali pelo partido de Jesus. Ela estava ali sem olhar a quem estava em cima, quem estava embaixo, ela estava ali fazendo. E ela sabia que os operários precisavam de apoio, de instrução, de esclarecimento, até de arte. Porque uma dessas instituições, ela foi construída em cima de um cinema, para chegar a esse ponto. Então, muitas atividades culturais eram realizadas nesses lugares. E isso fazia com que a pessoa conseguisse ter noção da própria vida dela, dimensão da vida dela, não só no aspecto espiritual, mas no aspecto social e político também. Mas não uma politicagem, uma política de verdade, uma política comprometida, um ajuda o outro, eu seguro a sua mão, você segura a minha, nós vamos fazer uma corrente do bem e nós vamos adiante, com fé em Deus e tendo Jesus como o nosso norte, que é no caso de irmã Dulce. Mas isso não quer dizer que também não tenham outras pessoas como norte, como outros grandes avatares da espiritualidade que apareceu neste planeta. Mas no nosso caso, que nós somos do mundo ocidental, Jesus Cristo é o nosso grande avatar, e é Ele que é o modelo para que a gente possa criar um projeto de vida. O que irmã Dulce nos deixou para nós foi muito mais do que dar de comida a gente pobre, foi muito mais do que ser uma religiosa compromissada com seus votos de freira. Irmã Dulce nos deixou o roteiro de sermos pessoas melhores. E por mais que a gente tenha uma doença, um problema, uma perturbação, tudo isso começa a se suavizar quando a gente coloca essa ideia, esse projeto na nossa vida. Parece doutrinação religiosa, mas não é. É uma verdade. É mais leveza, é mais paz. Eu não estou aqui para que ninguém se torne um servidor de Cristo, dando chicotada e levando uma vida miserável pela mundo afora. Mas que pessoas que pensem que viver bem não é esquecer o outro. Viver bem é quando o outro também consegue caminhar junto conosco. E isso ela fez de sobra. Porque ao redor dela foi despertando um século de seguidores, de admiradores e principalmente de trabalhadores da causa do bem. Eu acho que esse é um dos maiores ensinamentos da vida dela. Né? Ela foi incluída no livro Heróis e Heroínas da Pátria, né? Através da lei número 14.584, de 16 de maio de 2023. Ela recebeu 2 vezes a visita de João Paulo II. Na primeira, ele disse para ela, continue Dulce. E na segunda, ele deu essa emoção dela. E ela, eu acredito que ela foi, como ela dizia, a irmã dela, pare de reclamar que a gente ainda vai se encontrar no céu e ainda vai rir bastante, né? É a fé de que a vida não termina no túmulo, que a vida continua, coisa que o Espírito já vem dizendo desde da sua codificação. Nós seremos eternos, né? E uma vez eu escutei uma coisa de uma outra freira, que na psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela dizia assim, bote muitas flores na sua caminhada. Plante flores na sua caminhada.
para quando você voltar de lá, não tenha que passar por chão arenoso e espinhento. Que o seu caminho seja melhor. E a gente tem a ilusão de que eu vou fazer o bem para alcançar uma vida no mundo espiritual melhor. Não. Você faz o bem, porque aquelas sementes vão brotar. E um dia, quando você voltar, você vai colher dos frutos que aquela vida inteira você fez. É isso que eu acho mais lindo da reencarnação. Não é negócio de punição, de pagar o karma porque você está na expiação, não. É a ideia de que quando eu voltar, eu vou conseguir colher tudo aquilo que eu semeei na encarnação anterior. E é isso que a gente pode fazer agora. E eu vou dar um conselho que uma pessoa disse, eu já está com Deus já, né? Ele dizia para mim, Marcelo, eu convivi muito tempo perto de Chico Xavier. E uma coisa que eu aprendi com ele foi ler bibliografias. Ele lia muito sobre a vida de pessoas que fizeram bem, de grandes espiritualistas. Ele leu muito sobre isso. Quando ele tinha, porque o tempo dele era muito pouco, quando ele tinha um pequeno tempo, ele buscava sempre um livro para ler sobre a vida de pessoas importantes, no sentido de humanidade, de espiritualidade. E para a gente aqui, eu dou o mesmo conselho. Comecem vendo a vida de irmã Dulce. Já que vocês estão vindo aqui, que vocês vão se encantar. Muitas coisas vão cair, muitas ilusões vão por terra. A gente vai ficar com uma alma, a gente vai chorar, a gente vai sorrir também, vai ficar triste, porque vê que o mundo ainda tem muito que melhorar. A gente sabe que o mundo tem muito que melhorar, mas ele vai melhorar de acordo com a fé em Deus, com o nosso trabalho, com a arregaçada das nossas contas, né? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui mais. Em 8 de fevereiro de 1933, logo após se formar professora primária em 1932, Maria Rita entrou para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição de Mãe de Deus, na cidade de São Cristóvão, em Sergipe. Ela primeiro foi ordenada para Sergipe, depois ela retorna à Bahia, que era a terra dela. Em 13 de agosto de 1933, após 6 meses de noviciado, ela fez sua profissão de fé e votos perpétuos, tomando o hábito de freira e recebendo o nome de Irmã Dulce, em homenagem à sua mãe, aos 19 anos de idade. Então você imagina, quando ela foi rejeitada, que acho que ela tinha 13 para 14 anos de idade, quando ela quis entrar e ser filha, né? Que não foi aceita. Em 1934, ela volta para Salvador e sua primeira missão como religiosa foi ensinar em um colégio mantido pela sua congregação na Cidade Baixa, além de também de assistir às comunidades pobres da região. Em 1936, com apenas 22 anos, fundou com Frei Hildebrando Crutamp, acho que é esse o nome do homem, é um nome esquisito, hein? A União Operária São Francisco, o primeiro movimento cristão operário da Bahia. Parece partido político, né? Mas não era. Era pegar o povo operariado e fazer eles se resgatar de si mesmo, fazer eles se sentirem importantes, pessoas acolhidas por Deus, pessoas que não estavam esquecidas de Deus, porque a noção que se tem é que a pobreza está esquecida de Deus, né? Quando na verdade não é, essa não é a realidade, porque Deus vai estar justamente aonde há necessidade. Deus vai estar na mãe, mas vai estar na criança doente também, né? Deus vai estar no pai, que trabalha e traz o alimento, mas vai estar também na mãe que cuida do lar. Deus vai estar no filho que vai para a escola aprender e na professora que ensina para o filho. E assim, Deus, na compreensão espiritual, que a gente aprende no Espiritismo, Deus ele está onipresente. Mas não é onipresente de forma igual para todo mundo. Deus está onipresente num respeito muito grande. Se a gente entender isso, a gente olha para o semelhante com outros olhos. Eu aprendi isso com ela, que é uma das falas dela, porque ela tinha amizade com pessoas muito questionáveis na sociedade da Bahia. Principalmente as mães de santo, mãe Menino Gantuá e mãe Simplícia,
né? Ela tinha amizade muito chegada, tomar cafezinho, tomar chá, trocar ideias. Porque quando ela entendia essa onipresença de Deus, ela entendia que não podia ser igual, que tinha que ser do tamanho da compreensão daquela pessoa para que ela produzisse aquilo que ela veio nesse mundo. Então eu não posso querer ter uma compreensão de Deus, eu nem tenho muita compreensão de Deus, de uma forma que diga assim, eu já estou no céu. Hoje em dia eu superei todas as paixões humanas, né? Eu sou um bonzinho. Não. Eu estou, a onipotência de Deus em mim, ela é do tamanho do que eu sou, com todos os meus defeitos, com todas as coisas que eu tenho que melhorar, com tudo aquilo que eu ainda tenho que fazer, porque a gente não para de fazer quando o corpo vai embora. A gente continua, fulano descansou, que descansa? Não, nós não descansamos. Nós continuaremos a nossa jornada lá. A gente saiu do emprego aqui, se aposentou aqui, vai arranjar outro emprego lá do outro lado. E quando a gente se aposentar lá, uma hora a gente morre lá e nasce aqui. Então é um ciclo. Vai dar, tem um descansinho, como agora eu estou meio vagabundo, me aposentei, mas isso não é para sempre. Daqui a pouco eu vou passar para o outro lado, vou arranjar meu emprego de lado, e espero que não me botem de faxineiro igual a André Luiz lá no nosso lado. Mas que eu consiga fazer meu trabalho. E eu acredito, vou dizer uma coisa sem falsa modéstia, eu acho que ler sobre Irmã Dulce me tornou uma pessoa melhor. Essa semana que eu passei, né, lendo sobre a vida dela, eu me tornei uma pessoa melhor. Não é muito melhor, não, um pouquinho, mas eu me tornei uma pessoa melhor. Porque eu fiquei mais suave, me dei uma vontade maior de poder participar mais da vida dos outros positivamente, né? Me veio um desejo de poder fazer alguma coisa ainda nesta vida. Aí aquela coisa que eu dizia para todo mundo, eu não tenho mais esperança, e eu até um dia disse que eu dava para seu Sérgio a esperança, que eu tenho a esperança, mas aquilo ali não era uma esperança que eu queria ter. Eu acho que eu comecei a ter esperança a partir do que eu vi da vida de Irmã Dulce. Então, assim, tem muita coisa que eu peguei aqui, eu vou guardar isso aqui para mim, porque é muito importante, mas eu queria muito que vocês também pudessem desfrutar disso aqui, que pudessem também pesquisar. O tempo terminou, mas eu quero dizer que eu fiquei muito feliz, agradeço imensamente a dona Marta, assim, que foi uma pessoa que vem me apoiando sempre, a seu Sérgio, as minhas irmãs aqui do centro, e vocês estão aqui, vir para cá. Eu não vim para cá para prestar serviço, eu vim para cá para ser curado. E eu não sabia do poder desse espírito chamado Irmã Dulce, mas agora eu sei. Estou muito feliz que ela tenha me acolhido, tenha me aceitado nesta comunidade tão pequena aqui de espaço, mas tão grandiosa de espiritualidade. Muito obrigado pela atenção.